Ser membro das coisas na comunidade, na associação de moradores, ser participante, esse caminho muito porque as pessoas têm medo de sair de suas casas e porque a associação de moradores é tomada pelo tráfico, senão pelas milícias. Segundo resultado, a sensação de somos aqui uma comunidade unida, que era um dos grandes pontos em termos de mobilidade social, que tinha um pouco de algo aqui, das pessoas podem conseguir na vida, ajuda muito. Você vê, essa eu mostrei, mostra como é chocante. Aquele cor muito unido, que é a cor mais lilás, olha que 60% no estudo original falou que são muito unidos, agora é menos de 5, e falta unidade, já você vê o contrário. E outras redes, e ter essa violência associada com quem mora em comunidade, voltou à associação antiga, longo, Machado escreveu muito, do morador de favela ou comunidade e bandido. Então, morar, quando você está em uma entrevista de emprego, se você fala seu endereço, acabou a entrevista. É muito pior do que você ter cor de pele escuro, ou ser mulher, ou ser do Paraíba, ou ser de qualquer coisa. E essa, sim, o excluído. E essa não é só as entrevistas originais. Eu estou mostrando o mesmo padrão em 2002, com eles, com os filhos e os netos. A pior coisa que eles sofrem é de ser morador de favela. Essa não pode continuar. Essas comunidades, como todo mundo nesse congresso tem apontado, são comunidades absolutamente valiosas para essas cidades. Desceu durante a ditadura, 60% achou que o governo tentava resolver seus problemas e agora metade disso, mas aí que eu estou chegando no fim. Tem uma coisa que... Bom dia a todos. Primeiro, agradecer do fundo do coração o convite, primeiro do meu amigo de tanto tempo, Melo, Antônio da Silva Melo, meu colega desde os tempos de faculdade, e dizer que a forma melhor de eu manifestar meu agradecimento é brincar dizendo que estar numa mesa onde está a minha bibliografia é um orgulho. Professor Machado, professor Janice, professor Alice, Paulo. Então, dessa forma eu manifesto o meu agradecimento e abro tentando contar um pouco a própria história, né, desse texto. Já há alguns anos eu brinco que eu tenho uma dupla militância como membro do Departamento de História da Federal Fluminense, né, onde eu tenho já 25 anos de programa de pós-graduação, e desde 95 como professor concursado e um dos fundadores e também membro do programa de pós-graduação de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso dentre outras coisas, me fez sempre, desde 95, quando eu fui para a UERJ, oscilar minha reflexão um pouco dentro da história, um pouco dentro do serviço social, orientar aqui, orientar ali. E por volta de 96 eu comecei um programa de pesquisa tentando recuperar um pouco a história do serviço social, né? E produzimos alguma coisa, depois paramos um pouco e resolvemos retomar agora. E esse é o primeiro texto, ele ainda está na parte um pouco embrionária, e eu vou falar disso em parte devido às fontes, né? E quando o Melo me convidou, eu disse: ótimo, é uma bela oportunidade de eu começar a colocar questões sobre isso. Por quê? Qual é a grande questão que se colocou?
No campo da historiografia, o Paulo, meu colega, vai colocar isso com mais clareza, há um certo buraco quando se trabalha a questão, pelos historiadores profissionais, né, diríamos assim, da atuação do poder público sobre as favelas no período da Era Vargas para cá. Nós temos várias referências, o professor Vitor Vala trabalhou com isso, o professor Alissa trabalhou, mas ainda há uma carência de um avanço nessa reflexão do poder público e com as favelas, né? E dentro disso, o próprio serviço social também, se alguns autores, esses que eu citei, por exemplo, o Amarildo Yamamoto, que é uma referência na história do serviço social, citam fontes do serviço social, né, o Zé Paulo Neto, tantos outros, mas me pareceu que faltava um pouco meter a mão nesse buraco e tentar apresentar alguns aspectos, particularmente porque há uma certa voz corrente, explícita ou não explícita, clara ou não clara, de uma associação de que o governo Vargas implanta um modelo populista de tratamento da favela, como uma coisa embelezadora da velha forma do Estado lidar com a favela da República Velha, e usa assistente social como aquela figura, normalmente é retratado assistente social como aquela moça da burguesia que vai fazer filantropia, vai fazer caridade, sobe na favela, e aí se cita a Fundação Leão 13. Bom, porque aí a LBA, a Fundação Leão 13, era um negócio meio populista, meio caritativo, porque aí a igreja, e aí compulsando a literatura sobre o período, maior ou menor escala, teses e tal, cai nisso. E eu estou tentando mexer um pouquinho com esse aspecto, né? E aí, tem uma primeira questão metodológica. Grande parte das pessoas que caminham nessa direção, curiosamente, pegam fontes oriundas de instituições da igreja, e aí é óbvio que as fontes oriundas da igreja, os assistentes sociais diretamente ligados à igreja, vão defender a igreja. Isso me parece uma certa obviedade metodológica, né? Se eu pegasse uma fonte evangélica, eu ia defender o evangelho, né? E aí se generaliza a partir de fontes, sem abrir um pouco o leque para outras fontes, né? Esse é o primeiro aspecto importante. Segundo aspecto importante, e aí é um problema que eu acho que todo mundo que for tentar trabalhar com isso vai enfrentar, o pouco acesso a fontes, vamos dizer, com alguma densidade, sequência, etc. Os arquivos da LPA e os da Fundação Leão 13, eu brinco, são que nem cabeça de bacalhau. Dizem que existe, mas ninguém vê, né? Eu compulsei um ou outro documento lateral no CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação de Serviços Sociais, que é uma fonte importante, uma biblioteca importante, alguma coisa na nossa Faculdade de Serviço Social, alguma coisa na Faculdade de Serviço Social da Fluminense. Então, essa documentação eu sei que existe, é uma documentação importante, e eu estou me dedicando daqui para frente tentar localizar onde está o depoimento de várias pessoas. Dizem, olha, existe, porque dizem que está no banheiro do 10º, não sei quanto andar, do prédio, não sei o quê. Um dia a gente vai achar, eu tenho certeza. Então isso dificulta, e algumas das conclusões aqui podem ser inclusive revistas ao longo do tempo para essas próprias fontes, né? Mas vamos entrar mais propriamente dito no que eu percebo. Primeiro, é uma discussão que me parece muito mais de cunho teórico, né? Há algum tempo que eu venho trabalhando com a ideia, e aí não é tão original assim,
né, o Chico de Oliveira já trabalhou com isso, outros autores, de que a partir da crise de 29 houve uma mudança estrutural do papel do Estado na sociedade capitalista, né? Isso nos Estados Unidos vai aparecer a partir do New Deal, e no Brasil isso vai aparecer em realidade não para e passo a recuperação da crise, quer dizer, de 30 a 37, que é o período, a primeira etapa do período Vargas, mas vai aparecer fundamentalmente com o Estado Novo. E eu acho, e já coloquei isso em artigos, que o Estado Novo é um novo Estado dentro de um Estado. Quer dizer, na minha perspectiva, pela primeira vez o Brasil tem um modelo de um Estado capitalista tucur. Quer dizer, um projeto, um planejamento, uma tentativa de avançar no sentido da construção de uma sociedade capitalista periférica, mas capitalista. Esse processo tem duas faces que me parecem, no espaço que eu tenho aqui, no tempo que eu tenho, fundamentais enfatizar. Não só as únicas são fundamentais, né? Por um lado, a construção de um fundo público. O Estado passa a ter uma massa de recursos na mão dele que ele pode usar para vários fins. E um dos fins fundamentais era Vargas é acelerar o processo de industrialização brasileira, principalmente o processo no Rio e em São Paulo. A outra face, que é a que mais me chama a atenção no momento, é a incorporação das demandas sociais pelo Estado. Quer dizer, a questão social que no mundo inteiro e no Brasil especialmente se dava no plano do mercado, e daí o Estado era chamado só enquanto exercício da polícia, né? O Estado repressor, quer dizer, mas isso se dava no mercado. Com a era Vargas, isso passa a se dar dentro do jogo político do Estado. E aí é uma inflexão, para mim, fundamental. Quer dizer, porque quando eu começo a juntar esses dois elementos, o fundo público, no caso específico que eu estou tratando, que é Brasil, era Vargas, ele não vai ser canalizado para a montagem de um verdadeiro Estado de bem-estar social, como se cita no caso europeu, né? É aquilo que eu, parafraseando alguns colegas, chamo da constituição de um Estado do mal-estar social, ou um Estado do bem-estar social, welfare state fake, porque ele é fake, porque ele é falso, ele tem um discurso do Estado do bem-estar social, mas a capacidade desse Estado de canalizar recursos para atender às demandas sociais é infinitamente menor do que a demanda social de então. Não só aquelas demandas historicamente consolidadas, e aí vai desde a questão do acesso à terra, etc., até as novas demandas de uma aceleração urbana e industrial que o Rio de Janeiro vai vivenciando especificamente. Quer dizer, a questão da habitação é uma questão histórica que se acelera a partir dos anos 30 e principalmente dos anos 40. Então, esse Estado, quando ele assume, né, essas demandas sociais, ele se defronta, e aí começa a minha, talvez, diferenciação em termos de interpretação, com duas grandes questões. Primeiro, era necessário, três questões. Primeiro, era necessário aquilo que eu chamei no meu trabalho de construir o pobre e o miserável. Ele tem que criar o pobre e o miserável. Tem que dizer, este é o pobre, este é o miserável, esse é o desvalido, né? Ele tem que criar isso como categoria para ter ação política sobre ele. Tá certo? Não é todo mundo, né? Até porque o empregado regular ele já estava incluído no pacto varguista a partir da CLT dos sindicatos, etc. Então, essa é a primeira grande mudança. Segundo, tem que criar a agência para lidar com o pobre e com o miserável. O Estado tem que ter o manus longo do Estado, né? Ele vai atuar como? E aí que nós vamos ver, mais na frente eu falo um pouco mais, a criação da LBA, que é o grande balão de ensaio
da ação do Estado enquanto tal para lidar com aquele pobre que ele criou. E tem que criar o técnico, e aí, para viabilizar o Estado, criar o pobre. Quer dizer, e aí é que está uma inflexão fundamental, né? Não basta mais a visitadora social formada na escola de Louvain, que vai fazer caridade, que vai salvar, fazer filantropia. É necessário criar um profissional, um técnico, no sentido rigoroso da palavra técnico, né? Que fizesse a mediação entre as demandas sociais e a capacidade do Estado de atender essas demandas sociais. E aí, um discurso que é recorrente, um técnico que fosse extremamente bem preparado cientificamente, porque ele tem que ter o discurso da ciência. Segundo, que fosse apolítico, o discurso do apolítico, técnico e apolítico, porque é a racionalidade do Estado definindo quem merece ou não o benefício. Por isso que eu falei da criação do pobre, do miserável. Eu parametrizo, eu digo, este merece o benefício, aquele não merece o benefício, por tais ou quais razões técnicas, escondendo um grande projeto político por trás. Quer dizer, nós não vamos nos iludir com isso. Nesse sentido, é interessante, por exemplo, a própria criação da LBA, em 42. Né? A LBA surge como parte do esforço de guerra com outras instituições que deveria ajudar a família dos soldados brasileiros que iam para a guerra. Mas tem uma fala que eu reproduzo aqui, da professora de Rita de Cássia Freitas. Né? Ela diz: a LBA demarcou uma redefinição do Estado brasileiro com a incorporação da pobreza e da miséria no discurso oficial. É o Estado. E aí começa a minha reflexão, né? Lentamente, a LBA, ela faz dois movimentos. Primeiro, vai trazer para dentro de si a questão social. Eu estou citando aqui questão social no sentido da tese de doutorado da professora Marilda Yamamoto. Não vou entrar muito nisso, seria uma discussão teórica paralela. O que ela entendida como questão social vira objeto da LBA. Né? E segundo, a abrangência. Quer dizer, ela vai começar a ser operada em todo o Brasil. E não é coincidência nem curiosidade que a presidência da LBA era da primeira-dama da República e as presidentes das LBAs estaduais eram as primeiras-damas do Estado. Não é coincidência, não é curioso, não é que elas gostassem de social, não é porque tem impacto político. Ela era essa instituição política. E também não é curioso que já o ensaio desde a década de 30 de uma constituição de uma escola de serviço social vai virar em 44, né, com Dozoan, a criação da Escola Técnica de Assistência Social, CECI 2 do Horto, que é a atual Escola de Serviço Social da UERJ. Aí a gente tem uma mudança fundamental. Primeiro, quando a gente analisa as grades curriculares, os professores, os programas, eu não vou entrar em detalhe aqui pelo tempo, nós podemos perceber que é uma escola laica, estatal, cientificista, querendo formar o intelectual da intervenção social. Temos vários depoimentos. E aí uma crítica historiográfica. O fato de termos até alguns professores de origem da igreja,
Primeiro, as professoras que vieram da PUC São Paulo eram as maiores especialistas em serviço social de campo, então não surpreende. E os dois grandes nomes que vão dar aula na Escola de Serviço Social da UERJ, hoje da UERJ, que são intelectuais de nomeada, um é o doutor Alceu de Amoroso Lima, que é intelectual, vamos dizer, do Sênex, né? Um intelectual público, né? E o outro, o Roberto Lira, também um jurista importante. Então, o que eu chamo a atenção, que o fato de até um discurso em alguns momentos do assistente social nos remeter a uma certa lembrança à questão caritativa ou filantrópica, eu estou muito mais vendo isso como um certo hábitos de classe no sentido do Bourdieu, do que muito mais como ação, como prática na intervenção social. O exemplo mais na frente. Até o caso que eu queria e quero avançar, que é o caso da professora Maria Isolina, né, que foi diretora da faculdade, a primeira grande diretora da Escola de Serviço, da Faculdade de Serviço Social. As referências que eu tenho, que ela era kardecista, divorciada, etc. Então, e era a assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, isso rompe, para mim, todo esse paradigma que se construiu sobre o papel da assistente social. Mas, com isso, nós podemos observar também que o Estado muda a sua visão. Eu estava aqui prestando muita atenção, como sempre, na fala do Machado. Esse Estado quebra essa visão. Aquela visão que vinha favela, bandido, etc., ele vira a ser favela, trabalhador pobre, e isso vai mudar também a forma de atuação do Estado. Bom, e aí eu tenho vários depoimentos de assistentes sociais, é o caso da Guiomar Teles, né, o texto dela falando de favela, a Júlia Santa Maria, vários aqui. A Ila Pereira, no outro documento de 43, como dá para ver um discurso cientificista, muito mais cientificista, muito mais sociologia norte-americana do que tanto a influência da escola de Louvain, né, que é a grande matriz. E eu, para não ultrapassar meu tempo, óbvio que esse texto vai ser liberado, né? Inclusive eu pego aqui uma coisa interessante, o censo de favelas de 49, eu faço uma certa análise dele, né? Mas, e aí a atuação do serviço social na Fundação Leão XIII, alguns relatórios da Fundação Leão XIII, e eu fecho que é o meu período cronológico, né, com os anais do segundo Congresso Brasileiro de Serviço Social, de 61. Eu ainda não tinha visto isso citado, nem no livro da professora Alicia, que é um primor de citações, de documentação, eu não via. Eu vou citar e fechar minha fala. A primeira grande questão do Arnaldo diz o seguinte: sugere o sentido negativo sugerido pelas expressões zona deteriorada e deterioração sugere que seja evitado aqueles termos favelas, mucambos, cortiços e similares, e solicita aos presentes que sejam formuladas expressões mais adequadas. Então a primeira parte está dizendo assim: a própria expressão favela em 61 já era uma forma, os assistentes sociais já viam como uma forma de exclusão, de marginalização, né? Sugere ainda a participação da clientela,
os favelados, objeto do trabalho de renovação urbana, em todo o projeto de renovação urbana, seja ouvido e participe em todas as fases da sua programação. Não é nada muito desatual. Finalmente propõe, como política nacional, a realização de um plano diretor da cidade, em coordenação com o plano regional. Estatuto da cidade. Desenvolvimento de programas de renovação urbana, e não de remanejamento ou de remoção. Providências de âmbito nacional com vistas ao desenvolvimento socioeconômico das regiões menos favorecidas, controlando assim a migração interna. Ora, a partir da análise que eu faço da documentação, eu posso observar já presente no discurso das assistentes sociais da década de 40 e 50, primeiro, coisas que hoje os próprios órgãos internacionais cobram: diagnose, planejamento, monitoramento e avaliação quando se trata de ações sociais, né? E segundo, fechando, né, que eu acho importante, analisando a documentação, nós podemos perceber que já naquele momento, década de 50, podemos perceber que os assistentes sociais propõem aquilo que hoje se chama rede de proteção social e a implantação de um sistema de assistência social, onde a favela não seja pensado só como degradação urbana, como um cancro, uma doença na sociedade. E aí eu concluo dizendo, quer dizer, que foi a pergunta que me fizeram ontem conversando com o colega. Bom, e daí? E daí que você percebe claramente que se esses assistentes sociais, que eram os responsáveis técnicos pela ação na RBA, na Fundação Leão 13 e outros, tinham essa concepção, não necessariamente a ação desses órgãos seguiam essa concepção, porque eles não detinham poder político decisório. E aí podemos perceber a tensão entre a percepção política dos profissionais e a ação política das instituições. Muito obrigado. Eu lembro que a abstinência dos 20 minutos será factamente recompensada no Nirvana, no debate público ampliado. Então, é diretor do Arquivo Público do Estado, é membro do Laboratório de História Oral e Imagem, é professor da Universidade Federal Fluminense, que vai estabelecer uma outra relação que está perpassando ao longo de todas as mesas que estão na historicidade do Favela. Então, a favela como objeto da pesquisa histórica é uma questão que está sendo levantada, insinuada em quase todos os discursos. Bom, antes de mais nada, bom dia para todos. Não posso também deixar de registrar a minha alegria de estar aqui, de ter sido honrado por esse convite feito pelo meu professor Melo, não é? E a sorte de estar tão bem acompanhado nessa mesa aqui e estar acompanhando, não é, a atualidade do trabalho de colegas que têm uma produção tão reconhecida e admirada por todos. E finalmente, não é, eu não posso também deixar de sublinhar aqui a minha imensa satisfação de estar sendo assistido pelo meu confrade José Arthur Rios, que é um dos oradores mais inspirados que eu conheço, e eu frequento já há alguns anos a sessão magna do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro na expectativa de escutá-lo. E eu fico até um pouco envergonhado de não ter a mesma verve dele para compartilhar com vocês. Mas registro então essa minha satisfação de estar aqui nessa ocasião. E a minha alegria decorre também do fato de que, mesmo estando acompanhado aqui do lado do César Honorato, que foi meu professor também,
a organização do evento foi tão bem pensado nos seus conteúdos, ter me dado a oportunidade de falar de uma demanda, eu diria, da minha parte, de muitos colegas, de fazer com que a historiografia também participe do debate sobre a favela na história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil de um modo geral. Nessa longa trajetória, eu diria, que nós estamos celebrando aqui, não é? Pelo menos desde o relatório Sayag-Max, mas que a gente poderia ainda levar mais longe, o pensamento social sobre a favela, eu diria que tem uma participação pequena dos historiadores e eu acho que isso faz falta. Eu não sei se faz falta tanto para a favela, não sei se faz tanto falta para o pensamento sobre a favela, mas eu tenho certeza que faz muita falta para a historiografia. Ela é um objeto que participa da nossa vida carioca, é um emblema da sociedade brasileira, e eu tenho um pouco de incômodo quando eu reconheço que a minha disciplina, o meu campo de estudo, muitas vezes não consegue ir ao encontro dessa nossa vida que é tão, insiste tanto, não é, diante dos nossos olhos, diante da nossa experiência, e muitas vezes a historiografia parece que não tem o que dizer sobre isso. E é a partir desse incômodo que eu fico muito contente de estar aqui com vocês, compartilhar esse incômodo e, ao mesmo tempo, problematizar um pouco esse ponto de vista. Eu queria dizer que aqui eu vou apresentar linhas gerais de um pensamento que eu estou dividindo com meu colega e orientando Mário Brum, que está aqui na plateia, e que depois a gente vai resumir no texto que vai ser posto em circulação. Mas eu queria, apesar de eu ter essa demanda, não é? Em relação ao meu campo disciplinar, eu não sou propriamente um especialista de história das favelas. Talvez até porque no meu tempo de formação não houvesse professores que me incentivassem a isso. O meu encontro com a favela decorre muito mais de outras experiências pessoais do que propriamente a partir da minha formação acadêmica. De toda forma, ao longo da minha trajetória profissional de pesquisador, eu defini como problemática central da minha reflexão as relações entre memória e cidade, especialmente, não é, colocando em questão a história do patrimônio cultural como uma interrogação de fundo. E desde muito, não é, eu sonho com o tombamento de casas em favelas, de antigas casas de favelas. Eu já compartilhei essa ideia, sei lá, já são, não vou contar os anos, mas desde muito cedo eu tinha essa ideia fixa de que a favela deveria ser um lugar onde a gente reconhecesse o patrimônio cultural. E eu fico imaginando se na Catacumba a gente não tivesse guardado um daqueles barracos, a importância simbólica que isso teria para a cidade do Rio de Janeiro, para a lembrança de como manter essa lembrança viva, de como contraditória, conflituosa e ao mesmo tempo marcada por esperanças, não é a história dessa cidade. Hoje eu posso dizer, não é, que desde 2002 foi tombado a primeira casa na Rocinha, não é? A primeira casa de favela que foi tombada no Rio de Janeiro em 2002 pelo patrimônio do município. Agora, que curiosamente foi tombada por ser uma casa do loteamento original da Rocinha, antes da constituição da favela propriamente dita. Ela se tornou um emblema que o patrimônio cultural da cidade conseguiu reconhecer como patrimônio na favela, mas contraditoriamente é justamente o vestígio da presença de uma memória anterior à favela. Eu não quero alongar aqui o que isso significa, mas eu tenho certeza que todos vocês podem entender a provocação de fundo que eu quero colocar aí. Por que não tombar a casa da favela? Eu não quero dizer que não devemos tombar a casa anterior, mas por que também não a casa da favela? Tem que ser justamente
inscrever na memória de uma favela tão simbolicamente importante na história da cidade, a presença da história anterior a ela. Eu acho que isso é uma questão que fica aí para os nossos gestores do patrimônio. O outro bem tombado em favela que existe na cidade do Rio de Janeiro hoje é a casa da Dona Zica, na Mangueira, que ela foi tombada nem tanto como marca da favela, mas sobretudo pela sua importância na história da música popular, que é um fenômeno urbano, evidentemente, no caso do Rio de Janeiro, que a Dona Zica, evidentemente, tem uma importância, uma participação interessante, não é? E que deve ser uma referência, não é? Mas, evidentemente, naquele tombamento não estava em questão a pessoa comum, o trabalhador comum da favela, o morador comum da favela, e nem é uma casa comum da região do bairro da Mangueira. Mais recentemente, eu tive envolvido numa outra proposta que está tramitando no patrimônio municipal, que é o tombamento da Estátua da Liberdade da Vila Kennedy, não é? Um original do escultor francês Bartholdi, aquele que fez a estátua da famosa Estátua da Liberdade de Nova York, não é? E que em qualquer lugar do mundo seria protegida por qualquer patrimônio. E no Rio de Janeiro ainda estão discutindo se aquilo deve ser tombado ou não, não é? E eu diria que parte da história contraditória do lugar de representação que o patrimônio cultural tem como política oficial na cidade do Rio de Janeiro é que fez com que esse maravilhoso símbolo da história da escultura pública tenha parado na Praça Miami, no bairro da Vila Kennedy. As origens. Um segundo momento em que eu falo de um encontro difícil que se refere a um balanço das primeiras abordagens historiográficas sobre a favela que caracterizam a produção sobre a história urbana do Rio de Janeiro da década de 80. E, finalmente, um terceiro momento em que eu tento sublinhar que na história tem favela, em que eu vou procurar aqui destacar a importância dos trabalhos mais recentes e tomar essa relação de novo, retomar essa relação com o tema geral aqui do nosso evento. Bom, de qualquer forma, para vocês não ficarem achando que sou eu que digo que os historiadores faltaram ao encontro, não é? Eu vou me referir aqui ao catálogo que todo mundo conhece, Pensando as Favelas do Rio de Janeiro, organizado pela professora Alice, que me acompanha aqui, Lídia Medeiros, não é? Em que fica apontado que os estudos oriundos da área de história sobre a favela, não é? Se limitam apenas a 3% do total. É claro que esse número 3% já é pouco, não é? Mas se eu fosse esmiuçar a análise do que representa esses 3%, eu ainda ia diminuir para a historiografia, não é? Porque nem sempre o historiador, que a dificuldade de enfrentar a favela do ponto de vista da história, fez com que alguns historiadores, professores da área de história, se transmutassem em antropólogos, não é? Fato que a gente vai ver a participação, pouco a pouco, não é? Da historiografia nesse campo, não é? Bom, nesse momento de encontro original da história com a favela, para resumir aqui o meu argumento, não é? Eu queria chamar a atenção que é sobretudo, bom, é claro que a história do pensamento sobre a favela está marcada, associada diretamente com a afirmação institucional do campo disciplinar das ciências sociais no Brasil. Eu nem preciso ressaltar aqui, que eu acho que tem colegas muito mais qualificados para falar disso, mas o que eu queria chamar a atenção é que é das ciências sociais que vai aparecer na década de 80, e a experiência emblemática é o Varal de Lembrança, não é? Que foi a experiência de ação comunitária coordenada pela professora Lígia Segala, minha colega lá da UF, não é? Que marcou digamos assim, uma experiência ao mesmo tempo vinculada ao pensamento acadêmico e depois se traduziu numa tese de mestrado conhecida, não é? Com a ação comunitária, e que colocou a questão do passado e da memória da favela em questão. Mas é interessante que nesse caso aí também, ainda que a história tivesse posta como interrogação de fundo, os historiadores não estavam presentes. Isso vai mais longe, nesse caso, pela linha de História Social da Urbanização e Industrialização da UF, né, no Departamento de História da UF, não é? E pela liderança da professora Eulália Lobo,
que trabalhava ao mesmo tempo no IPUR, nesse início da década de 80, e que ajudou a formar os colegas que depois vieram se tornar a biografia de referência sobre a história da cidade, produzida na década de 80, não é? Especialmente o caso do Jaime Benchimol, Oswaldo Porto Rocha, que também foi meu professor e nos deixou muito prematuramente, e a Lia Aquino, de Aquino Carvalho, né? Hoje chamava Lia Aquino. Bom, o que interessa aí é que também nesses trabalhos da década de 80, também eles foram concentrados na história, baseado numa pesquisa de fontes oficiais, e que terminou colocando o Estado como o papel, o autor, o sujeito principal da história. Eu não quero aqui, eu poderia me alongar, evidentemente que isso tem uma referência direta com a inspiração na leitura do livro do Engels, conhecido de todos, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, especialmente o capítulo 2. Isso é afirmado nesses autores todos pela Eulalia Lobo, não é? Que prefacia, por exemplo, o Jaime Benchimol. Enfim, de toda forma, a apropriação da leitura desse livro fez com que se constituísse, não é, eu estou aqui resumindo, evidentemente, o meu argumento, porque seria muito mais até indelicado eu apresentar os trabalhos tão ricos em formas urbanas, Pereira Passos, no início do século XX, para ir ao encontro da história das favelas. Claramente retoma a temática da origem da favela, não é? Aonde começou a favela. E, evidentemente, essa referência de inspiração marxista termina colocando essa temática das origens num quadro de uma lei geral, não é, que permite que a gente anteveja a história da cidade a partir da questão da luta de classes, especialmente desse caso aqui, do papel do Estado como organizador da exclusão social na cidade, não é? E da cidade como expressão dessa exclusão social, e naturalmente um Estado definido pelo controle das classes dominantes. Então, ainda que eles tenham um recorte cronológico específico, há, por trás da leitura que eles propõem, uma reafirmação do tema das origens da favela dentro de um quadro de uma leitura geral da história da cidade, não é? Que ultrapassa o lugar da origem. Por que eles retomam? Se esse argumento poderia ser usado em qualquer outro contexto histórico, por que eles terminam voltando e insistindo no tema da origem? Evidentemente, não há aí um lugar mítico que a cidade ocupa no pensamento social sobre a cidade, especialmente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou estender um pouco esse argumento aqui, mas o que eu quero chamar a atenção é que há, no fundo, primeiro eu queria chamar a atenção que duas questões foram fundamentais para a construção renovada em termos contemporâneos da história das favelas. A primeira questão é o compromisso com a afirmação dos habitantes das favelas, seus moradores, suas formas de organização e pensamento, não é? Portanto, a vontade de afirmar os habitantes das favelas como sujeitos sociais do processo histórico. Não é? O que é importante nessa produção mais recente é que o Estado não deixa de ser um ator social presente, não é? Mas esse reconhecimento do papel do Estado é conduzido a partir do ponto de vista dos moradores, dos habitantes, dos atores sociais, das lideranças comunitárias, não é? Da favela. Ora, isso para a historiografia representa, antes de mais nada, uma oportunidade e uma vontade de se empenhar em exercitar a erudição histórica. Desculpe eu insistir nisso aqui nessa ocasião, mas isso é marca da identidade do historiador, não é? É aquele que frequenta os arquivos, aquele que busca as fontes e que define os seus sujeitos sociais a partir das fontes que ele consulta. Fica muito difícil dizer o que a vítima da ditadura pensava a partir das fontes da polícia política, não é? Se eu quero ir ao encontro dela propriamente dito, eu preciso reconhecer a voz desse sujeito social. A mesma coisa em relação à favela. Fica difícil dizer o que o morador da favela pensava e fazia se eu não reconhecer a sua voz propriamente dita. Isso é um desafio erudito para o historiador, não é? Que precisa buscar fontes que expressam essa voz do morador e habitante da favela. E isso não se encontra normalmente nos arquivos oficiais. E isso
levou com que a história, a pesquisa histórica sobre as favelas encontrasse, por exemplo, fontes a partir da história da imagem e a partir do exercício da história oral. É a afirmação da história do tempo presente, e para vocês isso pode não parecer muito importante, mas para o historiador, que sempre viveu da história do passado, e assim que qualquer um no senso comum define a história, o que é a história? É a história do passado, não é? Afirmar que existe uma história do tempo do presente, isso para o historiador tem um sentido profundo de redefinição da sua própria identidade, não é? Isso para vocês, cientistas sociais, não é? Meus colegas, eu não estou só entre colegas cientistas sociais, estou vendo aqui vários historiadores, mas para os historiadores, enfrentar a história do tempo presente e definir a história a partir do presente significa quase que uma revolução identitária. E não é tão assim consensual entre os historiadores, não é? Preciso dizer. Aqui eu fico mais à vontade, talvez, do que entre colegas, não é? Em certas situações, não é? Assim, o estudo da história das favelas se integra no movimento mais geral de revisão das bases da construção e definição do conhecimento histórico. Ora, eu provavelmente não tenho aqui muito mais tempo para dividir com vocês, mas eu não vou deixar de mencionar duas colegas minhas que estão aqui presentes, não é, que são importantes nessa trajetória da historiografia sobre as favelas. A professora Nízia Trindade Lima, que fez um belíssimo trabalho defendido em 89 no IUPERJ. Portanto, eu cito isso não só pela cronologia, 1989, mas pelo fato dela não ter estado à vontade para fazer esse estudo num programa de história. Terminou fazendo esse estudo num programa de ciência política, não é? Mas o caso da pesquisa da professora Nízia, não é, hoje nossa colega da Fiocruz, exemplifica aquele esforço erudito que eu estava chamando a atenção, que é talvez um dos primeiros trabalhos nessa área, não é? Que tentou valorizar a metodologia da história oral para encontrar a voz das lideranças comunitárias e retraçar assim a história do movimento associativo de favelas no Rio de Janeiro. Não é? Essa experiência, por exemplo, foi traduzida de outro modo em um trabalho mais recente, me orientando o Mário Brum, que também está aqui presente. Não é? A presença da nossa colega Tânia Fernandes, da Fiocruz também, da Casa de Oswaldo Cruz, colega da Nízia, não é? Que também retoma a história de uma comunidade, a história da comunidade de Manguinhos, num livro publicado no ano passado, em coautoria com o nosso colega Renato Gama Rosa. Eu ficava uma matéria na revista Veja, contemporânea do estudo dela. E é a partir desse estudo, dessa referência contemporânea da Veja, que ela vai encontrar a história do passado. Então, é um exemplo de como se retoma essa articulação, dos tempos, não é? Históricos, a partir do presente em direção ao passado. E finalmente, não é? Ela retoma essa história da estátua para problematizar os sentidos da liberdade na Vila Kennedy, que é uma questão que interessa naturalmente a Vila Kennedy, mas cuja abordagem permite ir muito além da questão da liberdade no estudo de caso específico, pois ela se torna emblemática da história da liberdade no Brasil, de um modo geral, como problema. Passo a palavra agora para Alice Prado Valadares, professora e pesquisadora da Universidade de Lille, França, que vai falar sobre valorização da favela e descoberta do trabalho de campo em aspectos humanos da favela carioca. Uma salva de palmas para o Melo, que organizou essa conferência. Expressamos agradecimentos. Eu gostaria também de pedir uma salva de palmas para o professor José Arthur Luz. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a equipe que organizou esse seminário tão grande.
Algumas das mesas têm enfatizado hoje, né, eu acho que esse simpósio foi pensado, sobretudo, como uma homenagem a aspectos humanos da favela carioca, que foi produzido, como vocês sabem, no final dos anos 50. No final dos anos 50, em 1950 e 60 que ele saiu, foi publicado pelo Estado de São Paulo. Então, foi até agora ressaltado o seguinte: o paradoxo de um estudo dando que a favela é parte da cidade, né, que é fruto da urbanização da cidade, né, de fatores sociais e econômicos que estão na origem da favela. Foi ressaltado que a favela deve ser estudada numa visão interdisciplinar. Foi também ressaltado que a favela é heterogênea, né, estratificada, né, e que há diversas subdivisões internas na favela. E que essa diferenciação interna, né, da favela é expressa, né, no próprio espaço da favela, que há favelas dentro de favelas. Foi ressaltado também que as soluções que vêm sendo tentadas atualmente remetem ao passado, né, a esse passado de aspectos humanos da favela carioca. O assistencialismo, né, do assistencialismo passando até as remoções passando pela Cruzada São Sebastião. É interessante ver que no relatório tem um capítulo chamado Recuperação ou Repressão. E também foi ressaltado que o planejamento deve superar o seu lado institucional técnico, né? Foi ressaltado isso sobretudo pela Mariela Laís Pedro da Silva, e foi sugerido o pouco conhecimento que os jovens, como vocês aqui na plateia está construindo, sobretudo os jovens, eu posso dizer que eu sou a geração mais velha, né? Sou bem velhinha, apesar de parecer. Foi ressaltado também que esse trabalho de suma importância não é conhecido de vocês, né? É conhecido agora ele vai ser conhecido a partir desse seminário, né? Ele não foi conhecido porque ele nunca foi editado em livro, não teve impressões e reimpressões, e ele saiu no estado de São Paulo, num jornal que nem era do Rio de Janeiro. Bem, dito isso, eu vou dizer o que me motivou a falar aqui. E isso tem a ver com o que não se mostrou ainda desse estudo sobre aspectos humanos da favela carioca. É que o aspectos humanos da favela carioca representou o início do trabalho de campo tal como hoje o conhecemos, com a preocupação metodológica que vocês, hoje alunos de ciências sociais, têm. E que há fortes semelhanças entre este trabalho e outros trabalhos internacionais feitos, né, sobretudo os trabalhos da Escola de Chicago, da primeira Escola de Chicago, comandada por Robert Park. Então, esse trabalho tem revela duas preocupações minhas. Situar o trabalho de Sayamax dentro da história da pesquisa sobre favelas, né, que eu fiz, de certo modo, no meu livro, A Gênese da Favela Carioca, não, a Gênese não, se chama A Invenção da Favela. Está vendo aí? Pensar as ideias no lugar e fora do lugar. Porque o que se tem visto aqui, sobretudo, é que se tem falado muito de aspectos humanos da favela carioca como se fosse um trabalho extremamente, sobretudo, brasileiro, né? E ele foi feito por brasileiros, mas ele teve como mentor o Padre Lebré, que era um francês. Então, eu acho que é interessante se pensar também no Padre Lebré, né, que foi o mentor intelectual desse trabalho que foi realizado, né, como eu já disse, pelo José Arthur Rios e pelo Carlos Alberto de Medina, que infelizmente nos deixou há cerca de 10 dias atrás. Então, eu gostaria de limitar minha fala, né, ao segundo momento, que é ao segundo momento da favela, da descoberta da favela, que é o momento da descoberta, né, e afirmação do trabalho de campo. Como já
foi dito aqui muitas vezes, foi por aspectos humanos da favela carioca que tudo começou. Que tudo começou, foi um trabalho pioneiro, né, feito no Brasil, né, e que foi um trabalho aprofundado. Um trabalho, um tempo longo, é uma das características que já foi ressaltada aqui. Por outro lado, esse trabalho inovou porque ele fez estudos de caso, né? Foi a primeira vez, né, que no Rio de Janeiro se fez estudos de caso de favela. Estudos de caso, como vocês sabem, hoje consomem tempo, né? Consomem tempo, porque precisa que o pesquisador esteja sempre, né, ali onde ele vai fazer a pesquisa. Mas o estudo de caso, não apenas o estudo de caso foi feito nesse trabalho, foi feito também o estudo de caso, foi combinado, né, com análise secundária de dados. Isso é muito inovador para a época também, né, porque já existiam na época os dados do censo de 50, né, dados da Fundação Monteiro, eram poucos dados que existiam sobre favela, então se combinou, né, o estudo de caso com os dados, as estatísticas existentes na época. Por outro lado, um diário de campo também foi feito nessa época. Os pesquisadores, né, você não conversa com o Medina, que foi o coordenador do trabalho de campo, ele disse que os pesquisadores tinham que fazer um diário de campo onde colocavam o que viam, né, o que ouviam, né, e faziam croquis, né, faziam desenhos, né, está aqui de prova. Foi também usado muito nesse trabalho. As entrevistas semidiretivas também foram usadas, como, por exemplo, a Laura Graziella, que está aqui presente, deu um exemplo. A equipe de 16 pessoas, né, que foram treinadas, foram orientadas, né, foram discutir os dados, voltavam a discutir os dados que tinham pesquisados com o coordenador. Então, na verdade, se fez um verdadeiro trabalho de campo, como hoje se conhece. A preocupação metodológica também estava presente, muito embora, né, nesse texto, um texto que aqui está, né, não se tenha, porque é um texto que sai no jornal, os autores não puderam colocar as leituras que fizeram, mas sem dúvida nenhuma, né, foram leituras que foram feitas. Eu vou ler aqui para vocês a exigência, eu digo. A exigência metodológica era uma das características desse trabalho, como demonstra a indicação pelos autores dos limites, mas também das vantagens de uma pesquisa construída sobre estudos de caso aprofundados e não a partir de uma amostra representativa da população. Por isso se define na introdução que nossas conclusões são válidas apenas para certas favelas e para certos aspectos da vida dos favelados. O mais importante numa pesquisa dessa natureza não é tanto esgotar as unidades do universo pesquisado ou os aspectos analisados, mas dar ao leitor interessado as linhas dominantes dos fatos e processos sociais. Então, com isso eu quero dizer que havia a preocupação metodológica na cabeça, né, dos principais autores desse trabalho. Então, o trabalho de campo foi inaugurado, né, o trabalho de campo, como vocês conhecem, como vocês fazem, foi inaugurado com esse estudo pioneiro, né, aspectos humanos da favela carioca. Né, uma pesquisa empírica, né, a pesquisa empírica sobre a qual eu vou falar mais adiante. É necessário, para entender a importância atribuída ao trabalho de campo e à pesquisa empírica, é necessário fornecer algumas informações sobre os principais atores da pesquisa. Quem foi o padre Lebré? O padre Lebré, vocês talvez não saibam, mas é um personagem bastante conhecido na França e também no Brasil, como fundador do movimento internacional Economia e Humanismo, que já foi aqui referido. Ele foi também um pesquisador do CNRS, né?
e, a partir de 54, encarregado da redação da encíclica Populorum Progresso pelo Papa Paulo VI. Ele esteve várias vezes no Brasil, entre 47 e 65, e a pesquisa Aspectos Humanos da Favela Carioca foi o último trabalho que o Lebré realizou, né, juntamente com o Arthur Rios e com o Carlos Alberto de Medina e com toda uma equipe de pesquisadores no Brasil. Falando do Padre Lebré, ao se falar do Padre Lebré, não se pode deixar de falar do Dom Eugênio, do Helder Câmara, né, que também participou indiretamente desse trabalho, porque o Dom Helder Câmara tinha pedido ao Padre Lebré, na primeira vinda dele ao Brasil, em 47, né, que veio para o Brasil, quando ele faz a pesquisa no Rio de Janeiro, quando ele faz a pesquisa no Rio de Janeiro, através do Arthur Rios e do Medina, ele não é mais o pesquisador de campo. E então é nesse sentido que a pesquisa Aspectos Humanos da Favela Carioca foi feita, né, por duas pessoas que são brasileiras e não francesas. Ele apenas intermediou, né, com a família Mesquita, que era dona do Estado de São Paulo, o capital, né, o financiamento da pesquisa. Então, o Padre Lebré também tem uma importância porque, em relação aos brasileiros, porque ele fez guias de pesquisa. Ele fez um famoso Guia de l'Enquêteur, que o Melo tem uma cópia, né, aqui do Rio de Janeiro. Obrigada. Ele fez guias de pesquisa e, por isso, o Padre Lebré, no Brasil, ele foi muito reputado, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.